O céu está queimando. Os oceanos do mundo estão espumando. Trovões e relâmpagos sacodem o ar. Dois dos mais terríveis e poderosos monstros colidem em um duelo. Um prenúncio do fim do mundo. A simples visão desse monstro pode enlouquecer qualquer um. O grande e atroz Túlio. E a maior lula do planeta está lutando contra ele. Uma fera que não conhece o medo, porque ela é o próprio medo. A causa de 1000 naufrágios. O poderoso e horrível Kraken. Que comece a luta mais épica da história do universo. Você está em um barco de pesca navegando em um oceano calmo. A água é cristalina e não há vento. O mar se confunde com o horizonte. Nenhuma terra à vista. Você se sente livre. Você olha para a lateral do barco e nota algo estranho na água. Você está flutuando no centro de uma enorme mancha negra, cercada por um amplo campo verde. O que é isso? Será óleo derramado na água que assumiu essa tonalidade tão estranha? Então, por que isso é tão perfeitamente redondo? De repente, você percebe o que é, e o sangue congela em suas veias. O círculo preto é uma pupila no centro de um enorme olho verde. Essa coisa está olhando diretamente para você e é tão grande que seu barco parece um pontinho ao lado dessa criatura. É o Kraken. Mas não se preocupe, o monstro não está interessado em uma pequena presa como você. O Kraken tem afundado navios há séculos e nunca encontrou nenhuma resistência decente. Existem milhares de barcos no fundo do mar, mas de que adianta? O Kraken anseia por um verdadeiro desafio, mas nunca o encontrou. O maior mamífero da Terra é a baleia azul, que até parece um peixinho dourado de estimação para ele. Mesmo o megalodonte poderia facilmente perder uma batalha para essa fera com tentáculos. Quem sabe ele deveria procurar algum grande monstro no fundo da Fossa das Marianas? Não, a pressão é muito alta e não há quase nada morando lá embaixo. Mas então, o Kraken teve uma ideia. Ir para o lugar mais remoto da Terra. Um lugar raramente visitado e pouco explorado. Este lugar se chama Ponto Nemo. Aqui, bem abaixo da superfície do oceano, está a antiga cidade de R'yar, construída muito antes do aparecimento dos humanos. E entre as ruínas adormecidas, o enorme e poderoso Túlio está adormecido. Este antigo semideus está descansando aqui há centenas de milênios. Todo esse tempo, Túlio esperou pela hora de causar estragos na Terra. Ele está dormindo, mas, mesmo em seus sonhos, Túlio se comunica com os membros do seu culto. Ele usa telepatia para entrar em suas mentes e fazê-los realizar atrocidades. Mas, de repente, o sono do Túlio é interrompido. Quem se atreve a acordá-lo tão rudemente? Túlio abre seus olhos vermelhos raivosos, cobertos de algas marinhas, e vê uma enorme lula na sua frente. O Kraken finalmente encontrou um oponente digno. E imediatamente, ele ataca Túlio e envolve seus tentáculos em volta da cabeça do monstro. A luta tem início. Com um forte impulso, Túlio sobe para a superfície, arrastando o Kraken consigo. Dois monstros gigantes, maiores do que os arranha-céus mais altos, emergem da água. O mar está furioso e as nuvens estão se formando no campo de batalha. Enfurecido, Túlio ataca o Kraken, mas ele não parece sentir nada. Relâmpagos brilham nas nuvens negras e agitadas. Túlio tenta se livrar do Kraken, mas os tentáculos da lula agarram o monstro verde com firmeza. Enquanto isso, você está a caminho do Ponto Nemo para assistir ao desenrolar da batalha. Você precisa navegar pela costa do Chile e coisas estranhas estão acontecendo lá agora. Centenas de marinheiros estão subindo a bordo de dezenas de navios. Embarcações de pesca comuns, assim como navios da marinha fortemente armados e carregados. E quando você pergunta a alguém para onde todas essas pessoas estão indo, todos olham para você com uma expressão sombria e respondem: para a eternidade. O Kraken está levando a melhor, e Túlio chama seus seguidores para ajudar. Ele espera que os navios ajudem a derrotar o inimigo, mas vai demorar 2 dias antes que o primeiro deles chegue. Túlio finalmente se libera do Kraken e o joga na água.
A lula ataca novamente, mas Túlio a agarra pelos tentáculos e a levanta acima de sua cabeça. Um raio atinge o Kraken, mas isso não é mais que uma faísca para o gigantesco monstro. Ao mesmo tempo, os marinheiros em transe sobem no convés e olham na direção do campo de batalha. À noite, eles adormecem e têm o mesmo sonho sobre a antiga cidade de R'yr. No centro dela, há uma capela retorcida e dentro, Túlio está sentado em seu trono, chamando seus seguidores. Dia, noite e dia, os monstros lutam entre si com suas últimas forças. E finalmente, pequenos pontos se juntam ao redor deles. Os navios chegaram. Eles estão prontos para atacar o Kraken, e o Túlio lhes dá uma ordem mental. Mas o Kraken tem uma carta escondida na manga. Ele não vinha afundando navios apenas por diversão. Muitas vezes salvou milhares de criaturas marinhas capturadas em redes de pesca. E agora, elas e seus descendentes de todo o oceano vêm para ajudar o Kraken. Enormes polvos, baleias azuis, tubarões brancos, enguias elétricas. Todos estão atacando os navios inimigos. As baleias estão atacando os submarinos e as enguias estão desligando os motores dos veículos com suas descargas elétricas. De repente, o Kraken mergulha na água. Ele desistiu? Ficou com medo? Improvável. Túlio olha para o oceano e espera a lula atacar. O Kraken nada sob as pessoas e os peixes que estão lutando. Ele começa a girar seus tentáculos, criando um enorme redemoinho. Os navios estão condenados agora e Túlio só pode confiar em si mesmo. O Kraken é uma criatura poderosa, mas afinal é um animal, enquanto Túlio é incrivelmente inteligente, embora malévolo. Ele entende que o Kraken é um monstro marinho e pode ser derrotado uma vez em terra. O rugido de Túlio sacode os céus. Relâmpagos atingem o oceano. A água está fervendo. A antiga cidade de R'yr está se erguendo do fundo do mar. O Kraken não pode escapar aqui. Ele precisa de água. A lula luta com Túlio, com o que resta de suas forças. Mas, sem seu elemento, ela perde a batalha rapidamente. Túlio é o vitorioso. Agora que está acordado, irá destruir o resto do mundo, como foi predito. Mas a luta não poderia ter passado despercebida. Graças aos dados de satélite, o mundo já sabe o que aconteceu. E um plano foi elaborado para abater o antigo monstro, caso ele ganhasse. Aviões de combate entram em cena e atacam Túlio. O monstro ergue os braços para o céu. Nuvens estão se formando ao redor dele. Uma descarga elétrica brilha nas nuvens e a eletricidade desaparece dentro de algumas centenas de quilômetros, incluindo os componentes eletrônicos a bordo dos jatos. Eles estão caindo na água. Não há como derrotar a fera mítica. Mas o que é isso? De repente, satélites estão caindo do céu em dezenas. Túlio não sabia que o ponto Nemo é um depósito de lixo espacial. Como este é o ponto mais distante da Terra, é seguro lançar satélites ociosos lá. No momento, centenas deles estão caindo na cidade antiga e bombardeando o monstro. Desorientado pelo ataque repentino, Túlio recua para as profundezas da água, junto com sua cidade. Então ele decide voltar a dormir por mais 1000 anos e esperar o momento perfeito para arruinar o mundo. A habilidade de Túlio de controlar mentes fez todas as testemunhas da batalha esquecerem o que viram. A humanidade, mais uma vez, não está ciente dos perigos contidos nesse abismo. Túlio não quer que as pessoas estejam preparadas quando ele despertar. Se você inserir essas coordenadas no GPS, verá onde está o ponto Nemo. Em 1997, oceanógrafos gravaram um som misterioso vindo das profundezas do mar. Foi chamado de Bloop e pode ser facilmente encontrado na internet. Esse evento levou muitas pessoas a acreditarem na existência de Túlio. Mas o pânico não durou muito. Acontece que o Bloop era o som de uma geleira se partindo. Ou talvez seja Túlio, que tenha feito pessoas pensarem assim. Quem sabe? O Kraken é uma lula gigante, um monstro marinho lendário, a maior lula que você já viu. E se este monstro tivesse existido, o mundo teria mudado e seria irreconhecível.
O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos fortes com ventosas na extremidade, dos quais é impossível de escapar. O Kraken consegue quebrar um navio ao meio ou até puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre o Kraken é o seu tamanho. De acordo com as histórias de antigos marinheiros, o Kraken tinha 1.500 metros de comprimento. Isso são quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol? As lendas do Kraken contavam que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar essa monstruosidade. Se o Kraken existisse de verdade, ele poderia ter tido descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo, haveria monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É impossível que o Kraken tivesse rivais no seu habitat. Então, sua população cresceria vertiginosamente. Como o Kraken é enorme, ele precisaria de muita comida. Então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes e todas as grandes criaturas marinhas estariam em perigo. Muitas pessoas passariam fome devido à redução dos peixes grandes no oceano. As economias urbanas que dependem da pesca entrariam em declínio. Os preços dos peixes pequenos em todo o mundo ficariam mais caros, pois não seria nada seguro pescar. Para derrotar o Kraken, você precisaria de armas poderosas, e o monstro seria difícil de pegar. Ele pertence ao gênero Cefalópode. Esta espécie inclui lulas e polvos, que são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará às claras. Então, o que você poderia fazer? Você não conseguiria rastrear onde o Kraken está, pois ele ficaria pelas profundezas e não na superfície. Embora você talvez pudesse perceber quando o monstro estivesse por perto, se houvesse muitos peixes na superfície. Quando o Kraken nada, ele assusta todos os peixes nas proximidades. Mas aí poderia ser tarde demais. Um enorme tentáculo emergeria da água, parecendo uma torre alta. Esta torre cairia no convés do navio, estilhaçando-o. Os marinheiros gritariam e correriam. O Kraken daria um segundo golpe e a embarcação quase viraria. Em seguida, o Kraken envolveria seus tentáculos gigantes ao redor do navio e o puxaria para o fundo. Caramba! E se os marinheiros conseguissem libertar o navio dos tentáculos deste monstro? A tripulação do navio contra-atacaria com a ajuda de armas poderosas. O Kraken iria embora para o fundo do mar, machucado e com raiva. Parece que a batalha acabou, mas aí vem o pior. Um redemoinho se formaria ao lado do navio. Graças ao seu peso considerável, ao mergulhar, o Kraken formaria um redemoinho atrás dele. Como o ralo de uma banheira gigante, esse redemoinho sugaria o navio. A batalha com o Kraken estaria perdida. Bem, isso foi um grande azar. Você poderia conseguir derrotar o monstro se pudesse antecipar seu ataque, mas o Kraken pode ver você e sua embarcação antes que você possa vê-lo. As lulas gigantes vivem em águas profundas e têm os maiores olhos dentre todos os animais. O olho da lula gigante é do tamanho de um prato. Graças a isso, elas podem ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria o navio muito antes do que o sonar pudesse detectá-lo. Ele sempre levaria vantagem. Bem, isso não é nada bom. Em todo o mundo, o transporte de carga por navio estaria em declínio e as companhias aéreas ofereceriam a única conexão segura entre os continentes. Isso aumentaria a poluição do ar. Submarinos seriam os maiores inimigos do Kraken. Eles alcançam grandes profundidades e são equipados com poderosos ecolocalizadores, que ajudariam a detectar o Kraken com antecedência. Os submarinos também são bem armados, e o corpo redondo de metal não é tão fácil de ser destruído. Um único Kraken poderia ser derrotado por um submarino, mas e se houvesse vários desse monstro marinho? 3 Krakens poderiam envolver seus tentáculos ao redor do submarino e arrastá-lo para ainda mais fundo na água, onde a pressão o destruiria. A existência do Kraken teria mudado dramaticamente o desenvolvimento de muitos países. E se Cristóvão Colombo, em sua famosa viagem, observasse uma ilha que ele pensasse ser o Novo Mundo? Ele se aproximaria, mas os tentáculos emergiriam da ilha e afundariam o navio de Colombo. A colonização da América do Norte atrasaria, talvez até quando os aviões fossem inventados. E o primeiro voo tripulado não aconteceu antes do século XX. Não haveria Hollywood, não haveria hambúrgueres, nenhuma música pop famosa. Não haveria YouTube, o que significa que você não estaria assistindo a este vídeo agora. E o pior de tudo, a internet também não existiria. E tudo isso por causa de uma lula monstruosa e impiedosa.
Os vikings não navegariam em seus barcos para atacar e colonizar territórios estrangeiros. A história da Noruega, Suécia, Finlândia e outros países nórdicos teria mudado drasticamente. Talvez o Titanic não tivesse atingido um iceberg, mas sim um monstro marinho gigante. Porém, é improvável que as pessoas fizessem viagens em enormes transatlânticos em um mundo onde existisse o Kraken. Talvez, porém, o Kraken não fosse tão agressivo. Ainda assim, esse animal precisaria de muita comida, e por causa da crescente população desses monstros, haveria muito menos comida no oceano. Portanto, o Kraken viria cada vez mais à superfície para caçar. No futuro, o Kraken migraria para ainda mais perto da costa. Em muitos países, as pessoas não poderiam nadar no oceano. Imagine-se flutuando nas ondas e um monstro do tamanho de um arranha-céu nadando bem abaixo de você. Relaxar no mar e na praia não seria mais algo comum. Muitos países que vivem do turismo empobreceriam. Quando os Krakens ficassem com ainda mais fome, eles tentariam capturar presas terrestres. Uma lula enorme poderia atacar pequenas cidades portuárias. Casas, docas, ruas, tudo poderia ser destruído. Uma enorme quantidade de plástico é jogada no oceano perto das costas de grandes países. Bilhões de toneladas de plástico incomodariam o Kraken. O monstro furioso e faminto poderia atacar pontes como a Golden Gate. Imagine uma enorme lula cercando a ponte e bloqueando todo o tráfego. Algumas dessas lulas poderiam romper os fortes cabos com sua força e toda a estrutura cairia na água. É bom que o Kraken não exista realmente para nadar em nossos mares e oceanos. Pelo menos até onde sabemos. Mas o monstro poderia ter realmente existido? As lendas são de muitos e muitos anos atrás, mas evidências científicas apareceram em meados do século XIX. Em 1857, um bico de uma lula com 7,5 centímetros de diâmetro foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros restos de lulas enormes foram encontrados nas Bahamas. Foi aí então que os cientistas se convenceram da existência das lulas gigantes. Embora elas tenham sido descobertas oficialmente desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos o tamanho máximo que elas podem atingir. O fato é que lulas gigantes são uma das criaturas mais fujonas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano, onde é difícil para os cientistas chegarem. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer equipamentos robustos e poderosos. Batiscafos subaquáticos e câmeras fazem muito barulho e luz. E as lulas os percebem de longe. Elas fogem antes que possamos vê-las. A lenda do Kraken provavelmente apareceu por causa de uma lula gigante de verdade. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando viram uma pela primeira vez, a descreveram como um monstro enorme e terrível. É difícil dizer se essas lulas enormes eram do tamanho de uma pequena ilha, pois, na verdade, estudamos apenas 5% do oceano. Pode ser que, em suas profundezas, nadem monstros muito mais terríveis do que o Kraken. Olá! Vamos mergulhar mais de 500 milhões de anos no tempo. Você sabe, porque a gente pode. Uau, cuidado! Você não precisa se preocupar com o megalodonte e nem com os répteis marinhos gigantes por aqui. E sim com uma criatura bizarra de aparência sobrenatural chamada Anomalocaris. O nome significa camarão anômalo. E você vai concordar. Parece um cruzamento aterrorizante entre um camarão e uma centopeia dos dias modernos. 2 tentáculos se projetam de sua face, cada um revestido de dentes afiados. Ah, sim, e essa coisa era mais ou menos do tamanho da sua perna. Com o movimento ondulatório das abas de cada lado do corpo, esse carinha até que era gracioso para uma criatura aterrorizante. Também era mais avançado do que qualquer outra vida neste planeta na época, especialmente aqueles olhos enormes. Você tem uma lente em cada um dos seus olhos. Este camarão gigante tinha 16.000. Isso é 4 vezes mais do que uma mosca doméstica comum. E você sabe o quão boa é a visão dela. Boa o suficiente para sempre se esquivar daquele mata-moscas. Tudo isso permitiu que N se tornasse um dos primeiros animais deste planeta a se alimentar de outros. Sim, aqui está, o primeiro caçador da Terra. Sua refeição favorita, trilobites. Ei, não tem nada a ver com a unidade byte. Esses são os ancestrais dos caranguejos. Alguns de seus fósseis têm marcas na mesma forma que a da boca do camarão monstro. Animais aterrorizantes do passado como este ficaram gigantescos graças a uma grande presença de oxigênio na atmosfera. Um exemplo perfeito disso, Meganeuropsis. Imagine uma libélula. Agora torne-a tão grande quanto um gato e com uma envergadura maior que o seu braço. Megan, a libélula monstruosa,
poderia facilmente pegar outros insetos ou até pequenos animais, e ela governou o ar com movimentos rápidos. Naquela época, ainda não havia pássaros grandes ou outros inimigos no ar para este inseto gigante, então ele estava a salvo e livre para poder crescer o quanto este planeta permitisse. As piranhas do passado também eram gigantescas. A mega piranha tinha cerca de 3 vezes o tamanho dos monstrinhos de rio que temos hoje. Sua força de mordida era quase a mesma de um tigre, e esses gatinhos listrados mordem 2 vezes mais forte do que os leões. Isso significa que a mega piranha provavelmente não apenas comia outros peixes e quaisquer criaturas terrestres que chegassem muito perto da água, mas também poderia facilmente esmagar grandes tartarugas e outras criaturas de carapaça sem sorte que passassem por perto. E curiosidade, as piranhas modernas latem como cães quando estão prestes a entrar em um confronto. Na verdade, soa mais como o barulho de um sapo, mas faz você se perguntar como sua primeira gigante da antiguidade soava. Seria como um urso rugindo? Que tal escorpiões marinhos gigantes do tamanho da sua cama? Volte cerca de 460 milhões de anos e você os verá nadando sob você. E tome cuidado com a cauda. Os cientistas ainda não sabem se essas criaturas poderiam usá-las para injetar veneno, como o escorpião terrestre padrão. Mas algo me diz que eu não iria querer aquela coisa perto de mim. E também tem esse cara, Terizinossauro. O Terry se parece com um ganso de braços longos. Ah, e eu mencionei que este ganso dinossauro tem cerca de 2 andares de altura e é mais comprido do que um ônibus? Pois é. Seus braços fazem os do Tiranossauro Rex parecerem ainda mais insignificantes. Cada um com um pouco mais de 2 metros de comprimento, quase o triplo do comprimento do T-Rex. E no final, garras afiadas do tamanho de todo o braço. Contudo, não se preocupe muito com essas garras longas. O Terry provavelmente as usava para cortar ninhos de cupins gigantes, pois este enorme ganso reptiliano estava mais interessado em comer insetos e plantas. Outro mega monstro para você, o megatério. A preguiça terrestre gigante poderia olhar uma girafa diretamente nos olhos e pesar tanto quanto um hipopótamo. Movia-se principalmente sob as patas traseiras e usava a enorme cauda como apoio. Patas enormes com garras do tamanho de facas colossais. Essa preguiça poderia usá-las para se defender de inimigos e dobrar galhos de árvores em busca de alimento. Mas o maior perigo para a preguiça terrestre gigante não era os dinossauros ou tigres dente de sabre. Era a nossa própria espécie. Sim, os humanos aparecem bem a tempo de conhecer esse sujeito. E para comê-lo... A Titanoboa era uma terrível cobra de 15 metros, tão longa quanto o próprio megalodonte. Também era mais de 2 vezes mais pesada do que a campeã dos pesos pesados entre as cobras de hoje, a sucuri verde. Os crocodilos eram uma refeição regular no menu desta serpente. A Titanoboa podia nadar 3 vezes mais rápido do que o nadador olímpico mais rápido que nossa espécie já viu. Ela era mais veloz e perigosa na água do que fora dela. E não se esqueça da parte boa no nome. Esta cobra enorme não era venenosa. Em vez disso, gostava de apertar. Lembra daquele camarão gigante de antes? Bom, o Opabinia parece seu primo pequenino, do tamanho de um dedo. E em vez de 2 tentáculos dentados, essa coisa tinha uma mangueira de vácuo saindo de sua face. No final dessa tromba, havia o que parece ser uma única garra de caranguejo. Adicione 5 olhos e uma boca sob sua cabeça e você tem uma receita para algo que parece não ser deste planeta. Mas é. Esta criatura usava sua tromba como um elefante. Sua garra agarrava comida do fundo do oceano e a levava até a boca. Essa coisa tão esquisita que, aparentemente, quando o cientista que a descobriu apresentou suas descobertas para uma plateia, todos riram como se ele estivesse brincando. Agora um monstro da vida real. O monstro Tully. De longe, parece um pouco com o monstro do Lago Ness, com um pescoço comprido e mandíbulas com dentes alinhados. Mas se aproxime, e você verá que é mais como um nariz comprido com uma boca presa na extremidade, como um mosquito. Seus olhos ficam mais para trás, saindo de tubos, parecidos com os de um caracol. O Tully era um molusco antigo do tamanho do seu antebraço. Provavelmente jantava água-viva e camarão há 300 milhões de anos. O Tilascomilo vai colocar um sorriso no seu rosto, desde que você não chegue muito perto dele. Não é um parente do tigre dentes de sabre. Ele era um marsupial, o que o tornava mais relacionado a um canguru do que a qualquer outra coisa. E se você comparar com o tamanho do corpo,
Suas presas eram, na verdade, mais longas do que as de um tigre-dentes de sabre. E elas cresciam continuamente. Quanto à barba em seu queixo, na verdade, é tudo queixo. O osso da mandíbula inferior cresceu até formar um triângulo sob a boca. Essas presas estavam enraizadas no crânio, chegando até os olhos. Quando a boca estava fechada, aquela barba óssea protegia os longos dentes afiados de quebrarem. O Stagnolepis pode parecer um grande crocodilo com um focinho espremido, mas era principalmente inofensivo. Sua cabeça pequena e poucos dentes significam que o réptil não tinha muito com o que trabalhar para se proteger. É para isso que serviam todas aquelas escamas blindadas. E não há necessidade de presas enormes ou longas fileiras de dentes afiados, como navalhas, quando você é um comedor de plantas. Essa ponte em forma de bico em seu nariz permitiu que o stag desenterrasse plantas. Então, realmente, esse réptil era mais como um porco escamoso de 3 metros do que como um crocodilo. Basilossauro era um tipo de baleia antiga que viveu em nosso planeta há cerca de 45 milhões de anos. Não era tão longo quanto uma baleia azul, mas esse cara ainda era grande o suficiente para atacar outras baleias e até tubarões. Algumas pessoas acreditam que esses monstros ainda possam existir hoje. Testemunhas oculares afirmam ter visto um dragão marinho gigante, e o basilossauro se encaixa na descrição. Além disso, 90% dos nossos oceanos são inexplorados. Há muito espaço para esconder um monstro marinho. Mas os cientistas não encontraram nenhum fóssil desta antiga baleia com menos de 3,7 milhões de anos. Então, esse mito foi detonado. O estegossauro é um dos dinossauros mais reconhecíveis que já existiram. Ele pode ser facilmente distinguido por aquelas enormes pontas em sua cauda e pelas placas ósseas em suas costas. Tinha o dobro do comprimento de uma girafa e era quase 5 vezes mais pesado. Mas em comparação com o tamanho do corpo, tinha o menor cérebro do mundo. Não era maior que o de um cachorro. O Pelagornis tem a maior envergadura de qualquer ave já descoberta. Ele tinha o dobro do tamanho do maior pássaro de hoje, o albatroz errante. As asas, tão enormes, dificultavam a decolagem do pássaro. Ele só conseguia fazer isso pulando de penhascos. E quando finalmente abria suas asas, este gigante só poderia ir a cerca de 65 km por hora. O pássaro mais rápido hoje pode atingir velocidades 5 vezes maiores que isso. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar é tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem.
ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%. Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90, a NASA criou águas vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos, onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar. Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol. Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrier. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional. Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas.
Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal, como o camaleão. Muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candirus são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima. Sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo. A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado.
Então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo, há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça, exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado, caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta. Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azuis estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões.
O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azuis. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. Nos últimos 30 anos, os cientistas fizeram uma descoberta incrível de uma nova criatura vivendo nas profundezas da superfície do oceano. E o nome da criatura é esponja-arpa. Se você está se perguntando por que demorou tanto para que a gente conhecesse esse animal, saiba que talvez eu tenha a resposta. Essas criaturas normalmente vivem a uma profundidade de cerca de 3.400 metros abaixo da superfície do oceano. Essa espécie de esponja foi descoberta pela primeira vez na costa da Califórnia graças a um robô que era resistente o suficiente para explorar as profundezas do oceano. Esta é, sem dúvida, uma área do planeta onde até mesmo as criaturas de aparência menos ameaçadora podem ser potencialmente perigosas, mas até os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que essa criatura era mais do que apenas uma esponja. Isso pode ser óbvio, mas a esponja-arpa recebeu esse nome devido à sua estrutura básica, referida como vela. Ela tem uma forma semelhante a uma harpa. Cada vela é composta por um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não deixe que a aparência exuberante e divertida da esponja-arpa ou seu nome não intimidante o enganem. A esponja-arpa é um caçador de águas profundas. Consegue capturar e envolver pequenos animais usando seus rizoides, fibras curtas e finas. Com a ajuda deles, a esponja-arpa se prende ao fundo macio e lamacento do oceano e captura pequenas criaturas que são varridas por correntes de alto mar. As outras esponjas geralmente se alimentam puxando bactérias e pedaços de material orgânico da água do mar, filtrando-os através de seus corpos. Mas não a nossa esponja-arpa. Em vez disso, ela captura a sua futura refeição com minúsculos ganchos farpados que cobrem cada um dos ramos da esponja-arpa. Esponjas-arpa preferem pequenos crustáceos como caranguejos, lagostins e camarões. Uma vez que a esponja-arpa captura um animal, ela o envolve em uma membrana fina antes de começar a digeri-lo lentamente. Os pesquisadores acreditam que as esponjas-arpa usam esse método de alimentação porque não há nutrientes suficientes nas profundezas do oceano, o que tornaria a alimentação tradicional por filtro menos eficaz. Pesquisas mostraram que essa criatura ainda está em processo de evolução. Os primeiros pesquisadores de esponjas-arpa descobriram que elas tinham apenas 2 velas, mas mais tarde, os cientistas descobriram outras esponjas-arpa com 6 velas. A esponja-arpa pode ter desenvolvido essa elaborada estrutura semelhante a um castiçal para aumentar sua área de superfície. Em geral, as esponjas-arpa normalmente crescem até um comprimento de 30 centímetros, mas os pesquisadores viram uma criatura com 60 centímetros de comprimento. A esponja-arpa é incomum, mas também muito bonita. Vê aquelas pequenas bolas brancas na parte de cima dos galhos? Por que não olhamos para algumas outras criaturas que vivem abaixo da zona fótica dos oceanos da Terra? A zona fótica é a área abaixo da superfície do oceano que ainda recebe alguma luz solar. Graças a isso, há muitas criaturas e organismos diferentes por lá. Qualquer animal que viva além dessa camada se qualifica como uma criatura de mar profundo. O verme Tomopteris é um verme segmentado que você pode encontrar na zona do crepúsculo do oceano, área que fica entre 200 a 1.000 metros abaixo da superfície. Essas criaturas geralmente não têm mais do que 2,5 centímetros de comprimento, mas podem atingir até 30 centímetros. Enquanto nadam e se alimentam, esses vermes fazem o que os pesquisadores descrevem como uma dança suave e incrível. Isso ocorre porque as criaturas podem nadar muito rápido e fazer curvas em ângulos apertados com facilidade. Eu sei que a maioria das pessoas ouve a palavra verme e pensa na minhoca comum. Portanto, é muito interessante saber que há um verme de mar profundo por aí que nunca sai da água durante toda a sua vida. Da mesma forma, a maioria de nós tenta evitar águas-vivas que descansam na areia ou que ficam em cima das ondas do oceano.
Esse não é o caso da água-viva crossota, uma criatura das profundezas marinhas. Essa bela água-viva é principalmente vermelho rubi, laranja brilhante ou roxo elétrico. Foi isso que ajudou os pesquisadores a perceber que encontraram uma nova espécie de água-viva. Essa criatura cresce até um tamanho máximo de 2,5 centímetros de diâmetro. Tem tentáculos que se estendem em todas as direções. Se você se aproximar dessa água-viva, ela puxará todos esses tentáculos em direção ao seu corpo antes de nadar rapidamente para evitar o perigo. Sim, você é perigoso. A água-viva crossota é extremamente rara. Você não a verá com muita frequência. Talvez você precise pegar emprestado aquele robô de mergulho profundo que mencionei. Embora vermes e águas-vivas possam parecer bastante inofensivos, não é o caso do peixe-víbora do Pacífico. Essa criatura tem uma boca visivelmente grande, como eu. E os dentes semelhantes a agulhas são fundamentais para sua estratégia de caça. O peixe-víbora do Pacífico vive a cerca de 1.500 metros abaixo da superfície do oceano, mas ele está entre aqueles inúmeros animais marinhos que migram a cada noite das profundezas do oceano em direção a águas mais rasas para se alimentar. O que tem no cardápio para o jantar? Muitos peixes pequenos e camarões. Essa criatura pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Suas duas presas dianteiras, que se projetam da mandíbula inferior do peixe, além de seus próprios olhos, são especialmente dramáticas. Quando o peixe solta a mandíbula, sua boca pode abrir o suficiente para engolir animais menores. E os dentes formam uma gaiola para evitar a fuga. Você já viu uma criatura subaquática que parece um morango? Confie em mim, isso existe. Basta olhar para esses pontos na lula morango. Essa criatura tem um olho grande e um menor. Você pode pensar que esse emparelhamento não convencional seria estranho e desconfortável, mas, na verdade, é o oposto. O grande olho esquerdo olha para cima. Ele detecta sombras lançadas por outros animais nas águas fracamente iluminadas. A forma tubular do olho ajuda a coletar o máximo de luz possível. Do outro lado da cabeça da lula, você pode ver seu olho direito. Ele é pequeno e olha para baixo. Esse olho procura por luzes de bioluminescência produzidas por animais à espreita nas águas mais escuras abaixo. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por organismos vivos. Por sinal, a lula tem um apelido. É conhecida como a lula vesga, devido à notável diferença de tamanho entre seus dois olhos. Como a luz não atinge o mar profundo, o corpo da lula morango parece preto. Isso ajuda a se esconder de predadores como tubarões e golfinhos. Em geral, ela cresce até um comprimento de 13 centímetros. Normalmente vive a cerca de 914 metros abaixo da superfície, mas flutua em águas mais rasas à noite. A crinoidea é uma criatura marinha sem uma espinha dorsal, mas com braços semelhantes apenas que saem do centro de seu corpo. Essas criaturas apareceram pela primeira vez há cerca de 200 milhões de anos. Relacionadas às estrelas do mar, elas parecem uma flor, mas se você se aproximar, elas vão nadar rapidamente. Mas nem todas as crinoideas sabem nadar. Muitas espécies só podem rastejar no fundo do mar. Como algumas das outras criaturas do fundo do mar que vimos, ela pode se adaptar ao seu entorno. Tem uma capacidade assustadora de perder os braços, da mesma forma que alguns lagartos perdem suas caudas. Isso também provavelmente as ajuda a escapar de seus inimigos. As crinoideas vivem em todo o mundo, do Equador aos polos, das águas rasas no topo de recifes ao mar profundo. Considerando que estamos lidando com criaturas misteriosas, o nome desta é bastante apropriado. A rápida lula vampira do inferno deve ser o símbolo oficial da vida nas profundezas do oceano. Esse animal tem um corpo vermelho escuro, enormes olhos azuis e uma teia semelhante a um casaco que se estende entre seus 8 braços. Isso, com seu nome, pode sugerir que essa criatura é alguma forma de caçador aterrorizante. Na realidade, no entanto, a lula vampira do inferno é uma criatura tímida e com corpo macio do tamanho, da forma e da cor de uma bola de futebol. Atinge até cerca de 30 centímetros de comprimento e vive 914 metros abaixo da superfície. Lá quase não tem oxigênio, mas também são relativamente poucos os predadores. Ufa! Acho que vou precisar relaxar depois dessa. Bem-vindo ao Salão dos Monstros. Vejo que você está usando seu equipamento de proteção, o que é bom, pois durante sua visita aqui sua segurança não é garantida. Portanto, a cada passo que der, tome cuidado, pois os monstros que verá pela frente são os mais assustadores dos contos populares japoneses. Se eles não o assombrarem durante sua visita, com certeza farão isso em seus sonhos. E deixe-me dizer, nenhum anime a que você tenha assistido poderia prepará-lo para o que vem a seguir.
Já vejo dúvida e medo em seus olhos. Então, vamos começar nosso passeio antes que você perca aquela pequena centelha de coragem que ainda lhe restou. Não há monstro melhor para cumprimentá-lo do que o Noperabo. Você pode não perceber, mas ele fica feliz em receber novas vítimas. Quero dizer visitas. O Noperabo se parece com um ser humano comum em quase todos os aspectos. É por essa razão que pode se misturar perfeitamente à sociedade. Mas as coisas rapidamente se tornarão estranhas quando você ficar cara a cara com ele, porque, veja, é um ser que não tem rosto algum. A cabeça é como uma esfera em branco, mas veja só, ele é bastante inofensivo, apenas assusta as pessoas, nada mais. Nas lendas e histórias, geralmente faz isso se passando por alguém familiar para suas vítimas em potencial, e uma vez que chama a atenção delas, faz com que as próprias características desapareçam, quase como se estivesse apagando um desenho a lápis. O que resta é uma folha de pele lisa e em branco, sem olhos, nariz ou boca. Portanto, como você deve ter imaginado, a verdadeira identidade dele e sua aparência real são desconhecidas. Uma das histórias em que Noperabo aparece é sobre um pescador preguiçoso. Apesar dos avisos de sua esposa, ele vai pescar em um lago sagrado de carpas imperiais. No caminho, encontra outro pescador que também o adverte para não ir até lá. Mesmo assim, o ignora. Quando chega ao local, uma bela jovem lhe implora para não pescar lá, mas ele também não dá ouvidos. É então que ela apaga seu rosto. Quando o pescador corre para casa e se esconde com medo, sua esposa o confronta e o critica por seu erro. Plot twist, apenas para apagar o próprio rosto também. Já que o assunto são peixes e lagos, vamos falar do Kappa. Não se deixe enganar pela aparência engraçada e parecida com a de um mascote. O Kappa é um monstro perigoso com o qual você não gostaria de cruzar. Essa criatura, que geralmente é retratada como uma tartaruga humanoide, vive dentro e ao redor de corpos d'água, como lagos, lagoas ou rios. Os Kappas geralmente têm o tamanho de uma criança humana, mas são fisicamente mais fortes do que um homem adulto. A cor de pele pode variar de diferentes tons de verde a vermelho vivo e até azul. Além disso, eles podem ser viscosos ou cobertos de escamas. Por mais que cada Kappa seja único, todos têm um casco de tartaruga nas costas e uma boca que lembra um bico. Os braços e pernas possuem membranas entre os dedos das mãos e dos pés, mas a parte mais característica de sua aparência são os objetos em forma de tigela no topo de seus crânios. Esse objeto é considerado a fonte de poder e força vital do Kappa, e deve ser mantido cheio de água o tempo todo. Se ela derramar ou a tigela for danificada de alguma forma, a criatura pode ficar incrivelmente enfraquecida e não vai conseguir se mover. Os Kappas são conhecidos por suas travessuras. Embora possam fazer amizade com humanos, é preciso sempre se aproximar com cautela, porque eles podem tentar atraí-lo para a água para se alimentar de você. No entanto, também há uma chance de que o desafiem para uma luta de sumô. Saiba que eles são realmente bons nisso antes de aceitar esse desafio. Mais uma vez, caso se veja em meio a um combate, aqui vai uma dica de profissional. Encontre uma maneira de enganar o Kappa para que ele se curve tanto que a água da tigela seja derramada. E se você reabastecer essa água mais tarde, poderá colocar a criatura sob seu comando. Dê uma olhada nesta mulher aqui. Ela parece estar dormindo tranquilamente, certo? Bem, olhe novamente. Há algo estranho acontecendo com o pescoço dela. A Rokurokubi pode parecer uma mulher comum durante o dia, mas quando é noite e o corpo dela está dormindo, o pescoço se estica a comprimentos incríveis e vagueia livremente. Embora não seja menos assustadora do que as outras criaturas, há algo que a torna diferente. É que, ao contrário das outras, não nasceu como um monstro. Ela costumava ser humana como nós, mas foi transformada por uma maldição resultante de alguma ação maligna ou delito. Mas a história fica ainda mais triste, porque a ação maligna mencionada não precisa necessariamente ter sido feita por ela, mas pelo marido ou pelo pai. Mas é ela quem acaba pagando o preço, pois a maldição afeta apenas as mulheres. Se você acha que a Rokurokubi não pode ser tão nociva ou assustadora com essa história de fundo de cortar o coração, está certo. A cabeça pode atacar pequenos animais às vezes, ou causar danos ao assustar as pessoas próximas. Mas isso é tudo. O que ela adora fazer em suas viagens noturnas, no entanto, é lamber o óleo da lâmpada com sua língua comprida. Bem, quem somos nós para julgar a comida favorita de alguém?
Nukekubi é a irmã muito mais assustadora de Rokurokubi, como uma versão avançada dela, uma espécie de Pokémon melhorado. Enquanto a cabeça de Rokurokubi está sempre presa ao corpo, a de Nukekubi pode se soltar e flutuar para longe por conta própria. A pior parte é que, às vezes, ela pode ficar com sede de sangue, e é aí que começa a atacar os humanos para saciar essa sede. Entretanto, não é invencível. Acredita-se que, caso o corpo se mova por algum motivo enquanto ela estiver dormindo e a cabeça ainda estiver flutuando, não poderá voltar ao corpo. Espero que isso o conforte um pouco. Você vê um rolo de algodão, eu vejo um monstro ameaçador. De acordo com os contos populares japoneses, especialmente o mito do Tsukumogami, os objetos inanimados recebem uma alma e, portanto, tornam-se vivos e autoconscientes, depois de servir seus donos por 100 anos. Embora geralmente sejam inofensivos, tendem a pregar pequenas peças nas pessoas. Mais uma vez, eles ainda têm a capacidade de ficar com raiva e vingativos, especialmente se houver pessoas que os jogaram fora ou não os trataram bem. São capazes de se agrupar para se vingar. Itamomen é um desses monstros objetos. Essas folhas de tecido compridas e estreitas que eram usadas para fazer roupas podem ser vistas voando pelo céu noturno. Costumam ser maliciosas e atacam as pessoas envolvendo os corpos delas ao redor do rosto e do pescoço, estrangulando-as ou sufocando-as. Em alguns contos, disse que os panos enrolados giravam sem parar e rapidamente voavam para se enrolar nas pessoas e levá-las para os céus. A risada do Coringa vai soar como música para seus ouvidos quando você ouvir a desta mulher. O Araiyona é um monstro de aparência feminina que vive nas montanhas. Mas apesar de sua aparência não ameaçadora, encontrar uma delas o colocará em uma situação realmente perigosa. Há muitos peixes no mar. Alguns deles são totalmente parecidos com o Nemo ou a Dory. Depois há o peixe borboleta e o guppy chique, que é de fato muito chique. E depois a... Que diabos é isso? Eu definitivamente não pagaria por uma experiência de mergulho para ver esse cara. O peixe pescador tem o título não oficial de animal mais feio do mundo. Mas eu não me atreveria a dar essa notícia a ele. Existem mais de 200 espécies de tamboril nadando atualmente em algum lugar nas profundezas sombrias dos oceanos Atlântico e Antártico, até 1,5 km abaixo da superfície. Algumas delas preferem condições de vida diferentes, os ambientes tropicais rasos. Os diferentes tipos de tamboril variam em forma e tamanho, desde o famoso diabo negro do mar até o peixe-sapo, o tamboril, o peixe-futebol, o peixe-ganso, o peixe-morcego e o sapo marinho. Os maiores podem ter até metade do comprimento de uma cama de tamanho normal, mas a maioria tem menos de 30 centímetros. Como as opções de refeições onde esses animais vivem não é muito grande, eles tiveram que criar uma estratégia de caça exclusiva. Não desperdiçam sua inestimável energia vital para seguir uma presa em potencial. Em vez disso, usam um pedaço da espinha dorsal que fica acima de suas bocas como uma vara de pescar. Daí o nome do peixe pescador. Na extremidade dessa vara há um saco de bactérias bioluminescentes que brilha intensamente no escuro. A luz atrai a presa e tudo o que o peixe tem a fazer é esperar e depois saborear seu almoço entregue diretamente em sua boca. Seus corpos são flexíveis e enormes, de modo que eles podem facilmente engolir a presa que tenha 2 vezes o seu tamanho. Os peixes pescadores de águas profundas comem tudo o que encontram. As espécies que vivem em águas mais rasas não são exigentes e podem comer de tudo, de camarões a caramujos e peixes pequenos. No entanto, somente as fêmeas do tamboril têm a característica bacana da vara de pescar. E quanto aos machos? Encontrar uma alma gêmea no fundo do mar não é tão fácil. Quero dizer, literalmente, não há nenhuma luz lá embaixo. Além disso, há temperaturas frias e baixos níveis de oxigênio. Os peixes agulha não podem se dar ao luxo de ter muitos encontros nessas condições, portanto, eles se acasalam para sempre. E antes que você se surpreenda, devo lhe dizer que eles fazem isso de uma maneira muito especial. Os peixes anjo machos são muito menores do que suas fêmeas. O contraste é tão marcante que, quando os pesquisadores começaram a se interessar pela vida amorosa deles, pensaram que os machos eram, na verdade, filhotes ou larvas que ficavam ao lado de suas mães. Certas espécies de tamboril macho têm receptores que os alertam de que há uma fêmea por perto. Após o acasalamento, o macho morde a mulher e fica preso à cabeça, à barriga, perto da cauda e em outras áreas que ele pode acessar. Enquanto eles se transformam juntos para sempre,
O peixe fêmea recebe as células, o DNA e os órgãos reprodutivos do macho, mas perde suas células de resposta imunológica. O macho recebe alojamento e nutrição gratuitos e permanentes. Considerando os preços atuais dos imóveis, isso parece um sonho. Mas essa acomodação é compartilhada por até 8 machos e eles não podem se mudar se quiserem. É improvável que você encontre esse peixe de águas profundas na vida real, mas se encontrar um peixe pescador no seu videogame favorito, lembre-se de que você pode facilmente nadar mais do que ele e torná-lo mais gentil com flechas tranquilizantes. Depois de fazer amizade com ele, o tamboril pode te ajudar a descobrir novas áreas com seus casulos bioluminescentes. De volta ao mundo real, na zona crepuscular do oceano, cerca de 198 a 1005 metros de profundidade, o peixe pescador não é a única criatura que você tem sorte de provavelmente nunca encontrar. Muitos dos habitantes locais parecem ter saído diretamente de filmes de ficção científica ou de terror, mas isso é porque eles tiveram que se adaptar a esse mundo escuro e profundo. Fiz o possível para prepará-lo para as criaturas que você vai encontrar, começando com o dente de leão comum. Eles passam a maior parte de suas vidas nas profundezas, mas à noite vão para a superfície para comer. Esses indivíduos são mais ativos do que a maioria dos outros habitantes do fundo do mar. Eles não esperam que o alimento venha em sua direção, mas o seguem e o pegam com seus longos dentes famintos. Eles não têm uma lâmpada embutida como os peixes pescadores, por isso desenvolveram um ótimo olfato e usam o máximo de luz solar que conseguem obter nas profundezas para se locomover. Às vezes, até mesmo a sombra de uma possível presa que esteja passando é suficiente para que eles passem para o modo de ação. E, embora não pareçam muito charmosos, eles são totalmente inofensivos para os seres humanos se você encontrar um deles. Stoplight Loosejaw parece um ótimo nome para uma banda alternativa, mas na verdade é outro residente das profundezas do mar com hábitos de caça furtivos. Ele tem fotóforos especiais que produzem luz sob cada olho. Eles emitem luz verde e vermelha como um semáforo, daí o nome do peixe em inglês, stoplight. Ao contrário de outros peixes, esses indivíduos quase nunca saem das zonas crepúsculo e meia-noite. Sua mandíbula inferior tem 1/4 do comprimento total do corpo, e o stoplight a mantém aberta o tempo todo, na esperança de conseguir algum almoço. Ele parece um predador feroz, mas prefere principalmente zooplâncton como uma sobremesa ocasional de camarão, krill e peixe. Tenho certeza de que você não esperava encontrar um híbrido de enguia e pássaro, mas aqui está ele. A enguia esbelta tem um bico muito parecido com o de um pássaro, com pontas curvas. O bico é equipado com pequenos dentes em forma de gancho que as enguias usam para capturar as antenas dos deliciosos camarões. E ela é realmente esbelta, chegando a 1,5 metro e pesando apenas alguns gramas. Os cientistas não conhecem todos os segredos desse tipo de peixe, pois é muito difícil estudá-lo em seu habitat natural. Mas parece que eles só produzem filhotes uma vez na vida e depois morrem. Lulas de vidro gostam de levar a vida com calma e seguir o fluxo. Elas são preenchidas com uma solução que é mais leve do que a água, de modo que não precisam fazer nenhum esforço para se movimentar no fundo do mar em busca de alimentos e parceiros. Essas criaturas são transparentes, de modo que se misturam a qualquer paisagem e nem mesmo projetam uma sombra quando estão se movendo, o que é uma ótima tática de sobrevivência. Se o perigo as encontrar, elas podem se transformar em uma bola irregular, empurrando a cabeça e os tentáculos para dentro da cavidade do manto. Também podem liberar tinta no manto e passar de um corpo transparente para um preto. Essa mesma tinta pode protegê-la contra baleias e aves marinhas famintas. Outra tática que as lulas usam para espantar predadores é ativar seus órgãos emissores de luz ao redor dos olhos. Estou ficando com fome. Será que eu posso fazer um lanche com este pepino do mar? Ai, ele está se mexendo. Então acho que ele não é da turma da salada, afinal de contas. Esses companheiros de corpo mole vivem em todas as partes do oceano, desde águas rasas até o mundo subaquático profundo. A maioria deles se move lentamente com seus pés minúsculos, mas alguns se arrastam flexionando o corpo. Os pepinos do mar podem soltar seus órgãos internos quando um predador se aproxima. Esses órgãos pegajosos distraem o intruso e o pepino feliz segue em frente e simplesmente deixa os órgãos crescerem novamente. O que é esse brilho ao longe? Parece que alguém deixou cair pedras preciosas na água. Isso é uma safira marinha.
também conhecida como o animal mais bonito que você nunca viu. Alguns machos desse tipo de copépode podem mudar de cor, de azul profundo para roxo, vermelho ou dourado. Um segundo depois, eles desaparecem, e então estão de volta brilhando intensamente. O segredo dessa mágica é que seus corpos são transparentes e refletem a luz de forma diferente em determinados ângulos. Parece que essa é a maneira de se comunicarem entre si e atraírem parceiros. As safiras marinhas fêmeas não têm o mesmo superpoder, mas seus olhos são maiores do que os dos machos, provavelmente para identificá-las à distância. Os machos vagam livres e selvagens, e suas fêmeas ficam nos palácios de cristal de estranhas gelatinas em forma de barril chamadas salps. Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver. Surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidus, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho.
as terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para a frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta, tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu-bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície, e é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. Ah, é o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos. E sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 quilômetros abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo.
A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona bacial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe-ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada. Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar.
Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobegong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobegong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície. Em vez disso, têm mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia. Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe. Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts.